Só um minutinho, então eu já estou voltando aqui. Só um minuto. Pessoal, só um minutinho, tá? Que eu estou arrumando a internet aqui, que tá, a rede da Claro está fora do ar. Só um minutinho. Oi, voltando, estão ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tá, deixa eu só acertar as coisas aqui, para a gente dar início. Só um minutinho, tá? Estão dando manutenção aqui, sei lá o que eles fizeram, que eu fiquei sem Wi-Fi. Mudaram a senha, mudaram o nome, mudaram tudo aqui. Enfim, eu estou quebrando o galho aqui com uma outra conexão. Vamos ver se funciona. Por enquanto.
Bem, então, acho que eu já iniciei a gravação. Vamos dar continuidade, né? Se eu cair, eu tento reconectar, tá? A menina pediu até para eu reiniciar meu modem, só que se eu reiniciar meu modem, eu perco a minha conexão por cabo, já que eu estou sem Wi-Fi. Bem, então vamos dar continuidade, né? Àquela análise que nós estávamos fazendo na aula passada, né? Sobre as arquiteturas, né? Que eu pedi para vocês elaborarem, baseadas, né? Na norma ISO 23247. Enviei também para vocês um e-mail do Martin, né? Que é aquele cara da Step Tools, que agendou uma nova reunião, né? Com aqueles que tiverem interesse em participar. Então, esse é um comitê da ISO, né? Que é o W15 Digital Manufacturing, né? Que é o mesmo que validou, né? A norma ISO 23247 naqueles 3 estudos de caso que eu apresentei anteriormente para vocês naquele filme que eu mostrei para vocês, né? Desgaste de ferramenta, né? Furação de uma asa de avião colaborativa e a parte de medição de montagem de um conjunto de peças, né? Que são aquelas arquiteturas que eu disponibilizei o PowerPoint para vocês, né? Para que vocês pudessem se basear para elaborar o Digital Twin de vocês. Bem, então, eu mandei esse e-mail, né? Vocês devem ter recebido. Deixa eu só achar o e-mail correto. Acho que é esse aqui. E aqui tem a programação, né? Então tem que ver qual é esse horário, né? Esse horário é Nova York. Então deve ser por volta talvez de 11, 10 horas da manhã, e tem que ver se eles estão, qual o fuso que eles estão utilizando lá em Nova York, né? Enfim, então vai ser dia 25 de outubro, tá bom? Então a primeira discussão que vai ter, né, que não está diretamente relacionado ao trabalho da Ana e nem ao trabalho da Mariane, mas está associado ao trabalho do João, né, que é uma discussão sobre exportar, né, CNC, dados do CAD para o CNC, então vai ter uma demonstração. Depois, no dia 26, vai ter a parte analítica, usando Python. Então, isso aqui acho que interessa para todo mundo, porque vai mostrar algumas abordagens de Big Data Analytics, né, utilizando aí alguma plataforma, algum desenvolvimento, alguma solução em Python, né, dentro do contexto do mundo da manufatura. Depois nós vamos ter uma discussão sobre o UID, que são aqueles identificadores, né, que permitem o rastreamento do nome das features, né, dos nomes dos elementos, das entidades dentro do digital thread, né, da cadeia de produção. Então, isso aqui é uma forma de se identificar de uma forma única, né, usando aquele conceito da indústria 4.0, do componente de indústria 4.0, que é aquele shell de administração de ativo. Então, é o mesmo conceito, só que aqui aplicado em termos de detalhes, né, como a identificação da feature na visão de usinagem, na feature na visão de projeto, visão de inspeção. Então, aqui você vai ter a identificação para que você consiga fechar a malha de fabricação, né? Ou seja, faz a inspeção de uma peça, então tem um modelo de informação associado à peça. Esse modelo de informação ele é totalmente rastreado porque você tem esses identificadores. Bem, então cada dia, né, vai ter uma apresentação, um estudo de caso que eles vão apresentar. Eu acho interessante que aqueles que tiverem, né, a possibilidade assistam, né, estas apresentações, ok? Então fica aqui como
uma recomendação. Assim como nós vamos ter no dia 30, para aqueles que quiserem, né? Também um seminário sobre sistemas inteligentes, produtos e serviços, associado àquele seminário internacional, né, que vai ocorrer aqui em São Paulo, né, em Piracicaba, né, se eu não me engano, onde vai ser apresentado uma série de palestras dentro desse contexto de serviços, né, e dentro do contexto de indústria 4.0, ofertando, né, novos modelos de negócio como serviço. Então, fica também agendado para quinta-feira, se eu não me engano, né, dia 30. Ok? Bem, então, dia 25, 26, 27, 28, 29 de outubro, quem conseguir assistir, vou tentar assistir também, né? Enfim, podem acessar o Zoom e participar, né? Entender melhor esses esforços da ISO para se implementar nessa transformação digital no mundo da manufatura. Bem, então, voltando aqui das nossas apresentações, eu vou cortar aqui o meu vídeo, tá? Só para dar mais largura de banda para quem for apresentar. Então, podemos começar aí com o João, né? Que acho que já evoluiu bastante. Eu fiz um feedback também, fiz algumas correções, né? Daquilo que nós tínhamos feito anteriormente. Você tem a sua versão final aí, João? Se quiser compartilhar. Eu tenho, professor. Vou abrir aqui. Vou compartilhar aqui, peraí. Tá. Não chegou, não. Agora deve ter ido. Sim, chegou. Pode aumentar aí, né? Bem, tenta dar um zoom, deixar um pouco maior. Enquadra tudo, né? Tenta enquadrar tudo no... Como ele está comendo parte aí, né, da edição, tenta colocar no modo de visualização. Aí ele usa melhor. Isso. Bem, então vamos lá. Bem, então a gente tirou, né, a parte do CAD, do CAM, do DNC, né, e fizemos a conexão direta, né? Vai passando, porque isso são outros sistemas que não fazem parte da nossa entidade de usuário Digital Twin, então não tem sentido colocá-lo dentro do Digital Twin User entidade, ok? Bem, aí ficamos aí nas entidades, né, de interface de usuário, o Node-RED, né, o User Interface Digital Twin View, o que é esse aí? Esse é o modelo 3D que vai estar na web. É a Tá, visão então, da... porque aí não está claro, deixa eu ver se a gente pode... se eu fosse você, eu colocaria aí embaixo do HTTP requests, né, você coloca aí o WebGL. Uhum. Senão você não identifica o protocolo, né? Você vai utilizar, né? Então, na realidade, tem um HTTP, JavaScript, etc. Mas estamos utilizando, né, o WebGL, Uhum. tá? Bem, no XML Form View, aí seria o XML do MT Connect, é isso? Isso. É aquele simplesinho, né? Bem, e do HTTP Videomon, a gente já tinha conversado, ok? E o IBM Cloud, aí seria
todas as aplicações de histórico de tags na nuvem, correto? Correto. Tá, então a gente desce ali, só edita aquele cara ali do HTTP, coloca depois o WebGL, né? Embaixo aí, diminui o tamanho, né? Bem, depois tem o Digital Twin entidade. Bem, aí você não identificou ali na interface de troca de dados, né, no amarelinho, o MT Connect, né? Você só Sim. colocou, né? Porque aí ele está associado ao MT Connect. Você pode colocar do outro lado, né, da setinha, né? MT Connect, por exemplo. Ok? Bem, então vamos lá. Digital Twin entidade, né? Então, Digital Twin a máquina. Então, aí você tem que colocar, depois do Machine Digital Twin, na linha de baixo, você coloca... É melhor ir até para uma edição, senão você não vai lembrar. Isso. Dá um Enter aí, né? Só para você ir para a linha de baixo aí, ver se liga. Aí coloca WebGL JavaScript. Não, GL maiúsculo. Library, né? Barra JavaScript, né? Barra JavaScript. E HTTP request ali, você coloca WebGL depois. Pode botar um barra também. Request aqui é WebGL. Só que além disso, você tem, você pode colocar como eles chamam lá, né, de certa forma, que eles vão chamar dos, você está colocando tags histórico, né, que vai para o banco de dados, mas na realidade aí seriam os tweets, né, depois do tag history ali, né? Isso aí, em vez de colocar assim, talvez seja melhor colocar, na realidade, que eles chamam de tweets, né? Tweets MQTT, tweets... depois do XML ali faltou o MT Connect, né? É tweets mesmo? Tipo de... Tweets, tipo tweets. Tweet, né? MQTT, amplia isso. E tweets MT Connect. Deixa eu parar aí. Isso, ali no XML, talvez você tenha que aumentar depois essas fontes, né? No XML aí você tem que colocar MT Connect, né? Barra MT Connect. Barra MT Connect. Ok. Isso, e embaixo ali também no HTTP XML, né? Tem que aparecer o MT Connect aí, né? Vou pôr do lado, então. Tá, então vamos supor que a gente deixa assim. A gente tem que aumentar as fontes, né? Senão não visualiza bem dentro de um paper, né? Tem que ter pelo menos as fontes tudo igual a 12, né? Você vê o tamanho das fontes que você está deixando. Enfim. Bem, aí o DCE, tá. Adaptador, MT Connect, Publisher, tá. Subscriber, né? Agente, tá. Aí esse é o nosso. Ok. Mínimo, tá. Agora só deixa eu ver o lado esquerdo ali. Instruções, né? G-Code. Tá, então você manda G-Code para lá. Aí, talvez em vez de você colocar G-Code, né? Aí você pode colocar, igual você colocou ali, RS-274. Né?
Tá, comandos e medições, aí você não está medindo nada, né? Então, não tem essas medições, porque no outro tinha medição, né? Uhum. Então só vai comandos mesmo. Não, deixa eu ver aqui. Não sei se seria medições aí, não sei, porque lá tinha, para a gente não confundir, né? Porque lá tinha o KIF, né? Que era a parte de medição, né? Então, na realidade, isso aí são dados, né? Associados aos. Então, machine data, alguma coisa assim. Machine data, ok. Ok? Tá. Tá, acho que tá mais compatível agora, né? Uhum. Bem, então agora recomendo aí que você salve esta versão, aí depois coloca lá no site, né? Ok. Versão final, e faz aquilo que eu pedi para vocês fazerem, né? Assim, terminar isso aí, pega a figura, né? Em JPEG ou PDF, escolhe o arquivo que você quer usar e coloca lá no paper, né? No Everleaf, na versão que vocês vão trabalhar, e compartilhem comigo, né? Para vocês começarem a descrever essa arquitetura dentro do paper. Uhum. Né? Então, começar a estruturar o paper, né? Começando a descrever essa arquitetura e, em paralelo, também vai vendo a questão da sua implementação computacional. E aí, já evoluiu lá na sua... Tem alguma coisa para mostrar do que você estava fazendo lá? Ou não? Eu tenho só isso daqui. Na verdade, eu consegui fazer rodar na nuvem IBM mesmo. E o que falta aqui, esses botões eles não funcionam, mas eu acho que eu vou tirar. Por causa de um problema de segurança aqui com a IBM, ela não aceita script dentro de arquivo HTML. Você não pode associar o script ao elemento. Mas eu já corrigi a maioria desses, faltou só esses daqui mesmo. E aí, outra coisa é que eu tô pensando em fazer, eu tô pensando em como que eu vou resolver o problema, por exemplo, de obtenção de dados do banco de dados, porque eu sempre quero o último elemento, né? Então, eu ainda vou ter que fazer um algoritmozinho para pegar esses dados e sempre pegar o último documento para atualizar o valor de posição da máquina. E mudar também o script lá que Não, faz mas essa. você só... Quando você lê o dado, você escreve antes no banco de dados e lê do banco de dados para Não, não, fazer. não. Ele já está no banco de dados lá, só que eu quero sempre o último documento, né? Não, mas por que ele vai para o banco? Por que ele não vem online para a máquina, direto para a máquina virtual? Você fala direto lá do Raspberry Pi, por exemplo? Porque na realidade eu entendo assim, né? No Raspberry Pi, se eu fosse implementar, né, falando computacionalmente, eu obteria o dado, né, posicionamento x, y, z e as outras tags, né, as outras grandezas que você vai monitorar da máquina e capturo isso, né, obtenho esses dados através das solicitações via comandos via serial da RAS, obtenho, e no momento que eu obtenho, eu armazeno e crio duas threads. Uma thread acessa o banco de dados, ou seja, dois processos paralelos. Hum, Você não pode fazer sequencial, senão o delay fica muito alto. Então, na realidade, cada vez que você executa e obtém o dado da máquina, a tag da máquina, e já está com ela, né, disponível no seu computador Raspberry Pi, a partir daí, né, em termos de programação, você tem que fazer uma programação paralela, ou seja, instancia duas threads, uma thread que vai para o banco de dados e armazena o dado, e a outra que faz o envio dos tweets para animar a máquina. Você não pode mandar, senão você deixa a aplicação condicionada
a uma sequência de eventos descrita em banco de dados, depois de pegar esse dado para animar a movimentação da máquina. Então, você poderia fazer assim. Bem, eu posso ter, né, uma versão, igual eu fiz com o Simplo, né? O Simplo funciona exatamente dessa forma. Eu tenho, né, um canal de comunicação para dados de tempo real. Então, os dados de tempo real, né, eles são capturados, eles são enviados e eles são armazenados na nuvem, mas são threads independentes. São processos em paralelo. Você não pode fazer serializado, né? Você tem que ter o dado e, a partir daquele dado, você dispara duas threads e essas threads alimentam, né, a sua interface de usuário, que é o banco de dados e a animação da movimentação da máquina. Então, são dois processos em paralelo, não pode ser um único processo, não. Senão, você vai ter uma dependência de tempo. Aí você pode ter uma interface do usuário de tempo real, mostrando efetivamente o que está acontecendo na planta, e pode ter uma outra interface, né, de histórico, onde você vai pegar aqueles dados que você está armazenando na nuvem de posicionamento na máquina, por exemplo, e vai tocar aquele histórico por um período de tempo. Então, por exemplo, você tem lá o histórico de execução de um programa. Aí você tem o nome do programa e tem todas as posições que a máquina armazenou no histórico dela numa determinada data. Então, você já tem uma estrutura de dados que mostra o nome do programa que você executou, porque essa tag, você tem o nome do programa, o timestamp, a data que você executou esse programa, né? E depois tem todas as posições, por exemplo, e os outros dados que você queira armazenar, com o timestamp também. Então, agora isso aí está numa estrutura de banco de dados. Então, vamos supor que naquela interface de usuário do Digital Twin, você tem uma outra interface que é de histórico. Ou seja, você vai ter uma visualização do que ocorreu em termos de movimentação da máquina, em termos de carregamento da máquina, durante uma usinagem. Aí você seleciona um determinado período de tempo que você queira tocar no seu banco de dados e começa a receber agora os históricos desse banco de dados. Então, é uma segunda interface de Digital Twin. Agora é uma interface de visualização de dados históricos. Inclusive para você ver o que aconteceu com a movimentação da máquina, problemas que tenham ocorrido durante a usinagem, treinamento de pessoal. Então, é uma outra funcionalidade que você vai ter, que é associado à visão de histórico de execução de programas com os dados que você armazenou na nuvem. E a outra visão que você vai ter, né, é a visão de monitoramento da máquina com os dados reais, com os tweets que são publicados diretamente pela thread que alimenta um modelo em 3D ou dashboard também, ok? Então, você tem que imaginar a construção e a implementação do seu software, né, pensando em coisas que podem ser executadas em paralelo e coisas que vão ser executadas sequencialmente, ou seja, um evento depende do outro para ele ocorrer. Nesse caso de monitoramento em tempo real e playback, né, e tocar alguma coisa gravada, eles são eventos independentes, né? Então, eles têm aí uma ortogonalidade entre eles, estão a 90 graus. Um aponta na direção X e o outro aponta na direção Y, duas direções distintas. Então, você não precisa condicionar, né, a execução do monitoramento em tempo real a um delay de armazenamento de dados em banco de dados, que é um delay razoável. Então, aí você otimiza ainda mais os atrasos, né, os delays, fazendo esse paralelismo. Você não pensou em fazer o paralelismo? Não, nem tinha pensado, não. Então, pense aí, tá? Porque em termos de implementação de software, né, esses aspectos de desempenho, de delay, de latência, têm que ser levados em conta para que a gente deixe o processamento
balanceado, né? Então, tudo aquilo que você conseguir transformar numa linha de execução independente, numa thread, aí você implementa. É fácil implementar uma thread, né? 4 linhas de códigos aí, você cria uma thread independente para fazer coisas com aqueles dados que você quer, né? Então, isso aí é dar uma olhadinha na estrutura de dados de uma thread em JavaScript, né? Você vai ver que não deve ser tão fácil quanto fazer em Java, né? Talvez até mais fácil, porque é de mais alto nível ainda, né? Enfim, então dá uma olhadinha nisso, né, para usar esse recurso e programar de uma forma mais eficiente, tá? Mais alguma coisa aí que você fez ou que queira tirar alguma É, dúvida? eu e o Efraim, a gente estava conversando se talvez, em vez de usar esse modelo em um WebGL, talvez não seja interessante usar aquele React 3JS, agora me fugiu o nome. Aquilo é É, para desenvolvimento em plataforma cruzada, né? Enfim. Então, a questão toda é que você vai ter que construir de novo toda a estrutura da máquina, né? Aí você já herdou, né? A uhum, outra, em vez de você trabalhar com as... Se você abrir aqueles arquivos de configuração .xml, você vai ter as diretivas em WebGL, onde uhum, você vai criar os vértices, né, as linhas, você vai criar todas as faces, ou seja, você vai criar, né, toda a estrutura desse arquivo 3D que você está vendo aí, que a linguagem WebGL entende, né? Para você usar um outro framework, né, de mais alto nível, né, como, por exemplo, o Tree JavaScript, né, aí você vai ter que fazer tudo de novo, né? Eu não te aconselho, não, né? Você vai ter que é, criar um modelo do zero. Você já tem um modelo, agora é você entender em cima desse slider que tem aí, né? Para você, não slider, né? Dessa interface que ele tem aí de deslocamento, automatizar isso, né? Ao invés de você passar o dado manualmente, você vai passar o dado automaticamente. Então, é mudar a interface, que é uma interface manual para controlar a máquina, para uma interface automatizada. Ou seja, essa estrutura de dados que você passa a cada momento aí que você aperta o botãozinho mais e menos em X, Y, Z, você vai passar essa estrutura de dados, adaptar essa estrutura de dados, mudando a interface de publicação dos dados. Agora você não vai passar mais o dado através de mais e menos. Você vai passar através de um fluxo, de um streamer de dados, né? Então, esse seu fluxo de dados, ou esses tweets que você... É tweets, né? Que é MQTT, vai mais como tweet. Então, esses dados, né, que estão sendo recebidos, né, em cada atualização, cada dado que é enviado pelo publisher, né, você vai animar a máquina. Então, o que você poderia pensar olhar a máquina e criar mais elementos nela. Colocar, por exemplo, como que eu coloco uma ferramenta nela? Você vai ver também que a questão do zeramento dela, onde é que vai ser o zero dela? Agora você tem que pensar em herdar essa máquina e enriquecer esse ambiente 3D, né? Agora eu quero colocar uma peça, né? Só para ter uma representação de uma peça translúcida ou de uma peça totalmente transparente, né? Para ver a ferramenta, já que você não vai indicar a retirada de material, né? A não ser que você deixe o seu modelo não só da máquina, mas também da ferramenta, da peça bruta. A gente já conversou isso anteriormente. Por enquanto, você só tem um modelo da máquina. Se você conseguir enriquecer esse modelo, colocando agora o modelo da ferramenta, o modelo da peça bruta, o modelo de usinagem, aí o seu modelo fica muito mais rico, entendeu? Eu não partiria para essa abordagem de esquecer esse modelo e começar do zero, não, né? O React e outras plataformas aí de desenvolvimento cruzado, na realidade, você vai ter que programar de novo, né? Usando lá um outro framework, né? Vai programar para outros ambientes, que eu acho que é indiferente, né? Porque o WebGL funciona da mesma forma num browser
para Android ou para OS X, né? Então você não precisa fazer uma programação para Android, uma programação para Apple, né? Por quê? Porque já é para browser, né? É para HTTP, JavaScript HTML5, né? E todos os browsers são HTML5. Então é diferente de você querer aproveitar uma interface gráfica, né? E programar ela independente de uma plataforma cruzada e depois gerar código para Android, para OS X, aí valeria a pena, né? Mas como você já está programando para o WebGL, você não vai programar depois para Android nem para OS X, entendeu? Para uma outra plataforma móvel qualquer que você tenha. Então eu não vejo vantagem não, tá? React é interessante quando você quer fazer sistemas multiplataformas. Você usa uma plataforma neutra, programa, e depois ele faz as conversões para o sistema operacional nativo daquela aplicação. Como você já está usando uma linguagem neutra, né, que é o WebGL, JavaScript, HTML5, então eu não vejo vantagem nisso não, tá bom? É só perda de tempo, né? Isso é bom se você for fazer desenvolvimento para Android, desenvolvimento para OS X, iOS, vários tipos de plataformas, móveis, não móveis. Aí você depois tem a possibilidade de criar uma única interface e depois gerar código de forma nativa, né? Ou de forma compatível para as plataformas específicas que você quer trabalhar. Aí o React é bom para isso, tá? Ele é legal para fazer esse tipo de aplicação para mobile, né? Mas no nosso caso aqui, né, como já é o WebGL, a JavaScript, né? Inclusive esse React é escrito em JavaScript, né? Enfim, então eu não vejo vantagem não, cara. Eu acho que é andar para trás. Você não vai ir para frente, você vai recuar 5 passos para frente, para trás, né? E não vai avançar nenhum para frente. Eu acho melhor continuar insistindo na arquitetura do Java, porque no final é tudo JavaScript, né? É só conhecer a estrutura de dados, como você está recebendo os dados, né? Os tweets via MQTT ou MT Connect, e como você vai automatizar esse fluxo de dados para gerar a movimentação dos eixos da máquina. Basicamente isso que você tem que fazer. Então, tem que criar essa estrutura de dados em substituição a essa interface de menos e mais que está colocado aí dentro dessa interface da máquina aí que foi desenvolvido pelo projeto Step Tools. Ok? Mais alguma coisa? Ah, eu só tava pensando, né, como é que eu vou fazer esse fluxo de dados direto para Não, aplicação aqui. mas é da mesma forma que você está fazendo. Agora é programação, né? Você não tem Uhum. aí o que você desativou aí, porque segundo você não consegue movimentar dentro do ambiente da IBM, né? Então, onde tem o slider aí, o slider não, esse mais e menos aí, não tem as posições X, Y, Z? Essas posições X, Y, Z vão para algum lugar. Abre o meu site lá, para sair desse site lá, para ficar dentro do meu site que esse mais e menos funciona, né? Não, nesse não, né? O Web Machine, lá onde está Ah, de onde mas você fez o download? Não, de onde você fez o download? é, não, mas é porque eu acho que não aprender mesmo, vamos ver. Tecnologia. Aqui. É nesse esse aqui. Aqui. E dá um zoom nele ali, ó. Isso. Enfim, aí clica lá no mais, no menos. Isso. Uhum. Abre essa página aí, né? Vê o conteúdo do arquivo fonte dela. Não, fonte. Console, as fontes, sources ali. Ó. Aí você tem que ver onde é que está. Source aqui.
Aí você tem que ver quem é quem aí para ver quem é o fonte desse cara aí. Aí você tem que passar essa estrutura, entendeu? Então, Uhum. a página onde você passa esses dados só está em polegada, né? 2.4, 1.9, menos 3 não sei quanto. Esses valores estão vindo de algum local. Uhum. Agora você tem que achar onde é que está esta interface, né? Que ele está passando esses dados e substituir essa interface por um fluxo de dados, né? Então você vai armazenar os dados que você está recebendo dentro de uma estrutura de dados, e a estrutura de dados, né, esses vetores, você vai mandando para a posição x, y, z. Então, é como se você escrevesse essas posições aí, x, y, z, e executasse, entendeu? Então, tem Uhum. que ver como fazer isso automaticamente. Então, você tem que achar lá no JavaScript, lá no arquivozinho que está recebendo esses dados, x, y, z, como que ele está passando esses dados. Aí, ao invés de você passar pela interface, você vai passar diretamente pelo tweet lá do MQTT, entendeu? Então, você tem que entrar no código Java, que eu não fiz isso, tá? Isso aí você tem que entrar nesse dado, aí vai ter que converter as unidades, né? Porque está em polegada, ou então converter todo o modelo em XML que descreve esta estrutura da máquina. Aí tem que botar limitações, senão vai entrar um componente em 3D dentro de outro componente em 3D, então tem que botar ali os fins de curso, né? As limitações de até onde você... Então você tem que entender, né, esse WebGL, né? Para que as coisas funcionem corretamente, né? Basicamente é isso que eu posso te recomendar, que é a forma mais simples que eu identifico de integrar esse JavaScript. Agora é questão de programação, né? Pegar a estrutura, conhecer as estruturas, né, que você precisa construir para receber esse fluxo de dados e armazenar isso e passar esses dados, né, para a interface. Né? Então você vai herdar tudo aí, só que vai desativar a movimentação, né, manual que você está tendo aí, né? Ou paralelo a ela você vai passar os dados, né? Ok? Bem, então, mais alguma questão? Agora você tem que entrar no programa, né? É, não, essa parte aí até que tava de boa. O que eu tava pensando era como criar um socket aqui dentro dessa aplicação aqui para receber os dados direto do Node-RED sem passar pelo banco de dados, sabe? É um problema que eu vou ter que resolver. Aí você vai ter que ir lá no lado do servidor, né? Vamos chamar assim, né? Que você teria para receber os dados, você vai ter que se comunicar. Só que a comunicação que está sendo feita, né? Está sendo feita no lado do cliente. Então, você vai ter que animar o lado do cliente. Então, você vai colocar tipo, né, no lado do cliente, um cliente que vai receber o dado MQTT, aí dentro, né? Dentro dos arquivos JavaScript que você tem aí. Então, vai ter que criar aí, né, uma nova função, né, e essa função é a função que recebe os dados do MQTT. Então, essa função vai assinar uma lista que está publicando aqueles dados. Então, você vai pegar esses dados da lista. Pegou o dado da lista, ele envia para você, e com esse dado você faz a animação. Então, vai ser toda uma programação orientada a cliente, né? Então, você, nessa estrutura de dados do JavaScript, vai ter uma função, você vai clicar nela, né? Para ligar, né? Então, é colocar a máquina na posição de execução de um programa, de execução de um, né, da assinatura da lista. Aí, naquele momento que ele começa a receber os dados, essa coisa que você está fazendo manualmente aí, né, está sendo feita via o JavaScript que está rodando em background aí, né? Então, esse JavaScript vai fazer parte, né, dessa sua chamada
que você ativou, né, no momento que você carregou o browser, né, carregou aí essas páginas HTML, JavaScript, WebGL, e clicou num botãozinho. Aí esse botãozinho é o botãozinho que chama a função que começa a receber os dados. Então, toda a programação que você está fazendo é no lado do cliente, né? Então, o seu cliente está recebendo. Aí a forma mais fácil de fazer isso, procura algum projeto, algum desenvolvimento, né, de MQTT no lado do cliente com JavaScript. Então, pode até procurar em paralelo, né, ver o que você acha, que com certeza tem projetos, né, com MQTT encapsulado, né, no lado do cliente em JavaScript. Isso aí com certeza tem, porque tem muita gente que usa, né, animação usando o WebGL, né, usando a estrutura do JavaScript com programação orientada a cliente, né? Tudo que a gente está fazendo aqui é orientado a cliente. Você coloca o MQTT aí, né, rodando aí no Node-RED, é JavaScript, né? Então alguém está pegando aqueles dados, né, que você está publicando lá no seu arquitetura de publicação de dados, né, via MQTT, ou MT-Connect, seja lá como for. Bem, então, como sempre, para a gente não ficar reinventando a roda, dá uma procurada de como encapsular uma função de MQTT cliente dentro de um JavaScript. Primeira coisa que eu recomendaria para você tentar arrumar algum desenvolvimento, alguma dica de uma solução que tenha sido bem sucedida para fazer isso. Feito isto, né, aí é uma questão de fazer as integrações devidas aí, ok? Bem, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, né, vamos ver se você evolui nisso aí. Bem, então, vamos passar para a Marianes, né? Está ouvindo aí, Marianes? Aí a Ana fica por último aí. Você tinha me mandado ontem à noite, eu fiz dei até um feedback para você ali, algumas recomendações. Quer compartilhar aí sua tela? Ainda não chegou nada aqui, não. Tá aí? Seu microfone está fechado também? Estou compartilhando. Ok. Bem, já chegou aqui, tá? Deixa eu só... Bem, você retirou, então, aquela parte, né, que eu havia mencionado. Você está chamando aí troca de informação, né, conforme a norma. ICC... Está com isso, você está aqui. Tem que fechar o seu... Mariane, fecha o seu microfone, senão o som está indo e voltando. Bem, então, você tinha retirado, né, a comunicação do IC-MQTT do nível DC-DCE, subindo até o nível da entidade do usuário. Ok, né? Assim fica mais aderente à arquitetura. Você resolveu, né, como é que você vai mandar os comandos via MQTT? Em Marianes? Sim.
questão dos comandos, né? Via MQTT, como é que você vai fazer, né? Porque, na realidade, o Arduino é quem está publicando os dados, né? Das tags dos sensores. E o MQTT, na direção da válvula, passando aí pelo driver de potência, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai usar o MQTT, né, que eu tinha te perguntado anteriormente, né? Porque o MQTT é basicamente para sensores, tá? Então, as tags que estão sendo publicadas, né, que você está chamando aí, né, sinal elétrico IED, né, que está sendo capturado aí pelo Arduino, e o Arduino tem aí, né, você vai instalar aí, né, um framework, né, de MQTT, e esse framework vai publicar os dados, né? E seu Digital Twin vai assinar esses dados. Então, o fluxo para cima, tudo bem. Agora, quando você estiver lá no seu cliente, né, como é que você vai atuar no driver de potência? O problema é que o MQTT ele não vai te dar esse duplo canal, né? Ele só dá um canal. Eu acho que você não vai conseguir fazer isso via MQTT. Profesor, ¿se refiere a como a este protocolo? Só que na direção do drive de potência. Para você escrever o MQTT, ele vai subir os dados, vai pegar os dados dos sensores e vai mandar para a sua interface gráfica. Sim. Mas você não tem condições de publicar os dados, né, via MQTT no sentido contrário. Ou seja, o MQTT vai ter um servidor, né, não sei se você já implementou algum servidor MQTT na sua vida, mas você tem que colocar um servidor, esse servidor vai publicar os dados que você vai colocar à disposição do publisher. É, E lá em cima vai ter os assinantes. Então, a sua interface gráfica, ela é assinante, ela não é publisher. Então, para você mandar dados de comando, você tem que usar uma outra estrutura, ou seja, o que eu faria se eu fosse você, né? Aí você pode depois conversar com o João, inclusive, né? Que ele já fez isso também. Você pode criar, né? Um socket, né? Um canal de comunicação, e esse canal de comunicação você poderia escrever os dados, né? Até mesmo via HTTP, né? No formato HTTP, mandando esses dados para o Arduino, para uma porta específica do Arduino. Aí, nessa porta específica do Arduino, você mandaria os comandos de abrir ou fechar essa válvula, né? Não sei como é que essa válvula funciona. Então, você abriria e fecharia essa eu tinha válvula. pensado mandar comando de abrir e cerrar a válvula desde Node-RED. Mas ele não vai ser via MQTT, entendeu? Então, na realidade, você tem que sair aqui, ó. Vou pegar o controle aqui da sua interface. Habilita meu controle aí, por favor. Isso. Bem, então aqui, ó, você tem que dividir, né, em duas setas, né? Bem, o primeiro fluxo vai ser sem essa seta aqui, tá bom? Então, você tem que dividir aqui ao meio, né? Uma seta descendo e uma seta subindo. A seta subindo, essa aqui, né, é o MQTT, do jeito que você colocou aqui. Então, esse MQTT, né? Então, vamos ver se dá para
cortar esse cara aqui. Edita isso aqui, ó, tira a seta daqui, eu não consigo fazer, meu mouse não tem precisão. Tira essa seta daqui, ó. Essa seta aqui, tira daqui. Apaga esse lado da seta. Você consegue controlar aí? Você tem que mudar aqui, ó. Tem que tirar aqui isso. Edita esse negócio aí, tira essa seta de baixo. Só deixa a seta para cima. Isso. Então, isso aí vai ser o seu MQTT. Muda a cor, né, para ficar, enfim, do jeito que você... Depois você ajusta essas cores. Agora, cria uma outra seta para baixo. De uma outra cor. Uma seta para baixo ao lado dessa. Vai se comunicando lá com o Arduino, né? Tem que se comunicar lá com o lado do Arduino. Pode colocar do outro lado, do lado direito, do lado esquerdo, melhor dizendo, para não superpor. Bem, aí, ó, esta seta que está descendo é a seta de comando. Então, você vai quebrar aqui no Node-RED, nem em cima, no Node-RED, vai deixar uma seta descendo e outra seta subindo. Uma para o MQTT e outra para esse outro protocolo que você vai usar em cinza. Então, coloca aqui IEC, né, do MQTT. Pode repetir, professor? Ó, vou solicitar o controle. Aqui em cima, ó, habilita aqui o meu. Aqui em cima, isso, esse cara aqui, ó, vai ser o MQTT, prolongamento do MQTT. Então, você vai colocar uma seta dele aqui, ó, ok? Sem essa extremidade. Então, só subindo, ok? Como essa aqui, ó. Então, vou pegar esse cara aqui, por exemplo. Acho que eu não consigo copiar, enfim. Então, você vai colocar em amarelo também, vai ser o MQTT, esse cara aí. E IEC também? Ou IA? Não, aí este outro aqui, ó, este outro aqui, você vai colocar um outro aqui em cima, que é de comando. Aí você vai ter que identificar como você vai mandar esse comando. Aqui o IEA vai ser o HTTP, né? Estou entendendo aqui que você está usando HTTP via MQTT, né? Então seria aí, né? Pode botar HTTP/MQTT. Ao lado é isso, HTTP/MQTT. Bem, e agora você tem uma outra seta descendo, né? Ok? Uma outra seta descendo, que é do seu cliente, que você vai colocar aí, que vai trabalhar junto com esse cara aqui, tá bom? Então, isso aqui é comando. Então, você pode colocar IEA, né? Só para chamar, né? Nem precisa botar o IEA, mas tudo bem. Já que você colocou, coloca o IEA, né? Abre parênteses. Comandos.
Em vez de HTTP, aí bota comandos. Aí você bota uma interrogação, você vai estudar como que você vai mandar esses comandos. Command, né? O comando, enfim. Espaço, interrogação. Isso, ok. E esse cara aqui você vai botar aqui também, né? Esse comando. Só que você tem que definir qual é esse protocolo, tá? Que ele está em aberto ainda. Você vai ter que ver como é que você vai implementar isso. Eu faria como um socket, como um canal de comunicação, mandando um comando, um TXT. Né? Então, eu vou me comunicar, né? Mandando, escrevendo, por exemplo, em um formulário, aí tem que ver a sua interface, escrevendo, né? Habilitando alguma coisa que vai ligar a bomba. Então, é tipo um botão. Vou apertar um botão escrito em JavaScript. Esse JavaScript vai mandar um comando, né, que vai ser recebido aqui pelo seu servidor Arduino. Aí você pode fazer isso de várias formas. Pode enviar via, né, um comando via HTTP. Tem várias formas de fazer isso. Pode criar um canal de comunicação numa determinada porta. Então, tem várias formas. Então, não quero te falar como você deve fazer isso, que eu quero que você converse aí com o João, ver como que ele já fez isso, os canais de comunicação, os sockets, conversa com o Efraim também, né, para você entender melhor como que isso pode ser feito. Bem, aí sendo definido qual é esse protocolo de comunicação que você vai usar aqui, como é que você vai fazer essa troca de informação, aí fica mais simples de você implementar. Então, você vai definir como é que você vai fazer. Bem, e por fim aqui, tá? Tem essa parte aqui da interface do cliente, né? Que a gente já conversou. A parte na nuvem, né? Okay? Banco de dados, coisas que você vai armazenar. Comandos que você vai solicitar otimização de cultivo. Então, você pode ter uma interface de otimização, uma interface de monitoramento, uma interface de comando. Então, você vai ter aqui uma parte de supervisão, né? O monitoramento, né? Monitoramento, inclusive, também com câmeras, né? Para ter uma imersão do seu plantio. Enfim. Então, aqui são as suas interfaces. Aqui, a troca de informação usando determinados canais de comunicação. Então, o MQTT já está claro. Para mim, não está claro como vai ser essa troca de informação, né? E como você vai acessar o Raspberry Pi para ligar e desligar a sua válvula. Então, a forma mais simples de fazer isso, eu acho que é um canal de comunicação, manda um comando para um canal específico de comunicação que o Arduino fica monitorando. Então, se ele receber um 1, ele sabe que tem que ligar a válvula. Se ele receber um 0, ele sabe que tem que desligar a válvula. Você só tem que mostrar isso na sua interface, no seu dashboard, na forma como você vai implementar. Provavelmente deve ter lá no Node-RED alguns protocolos desenvolvidos no Node-RED que faz isso, tá? É só você procurar o Node, né? Procura lá Node Socket. Então ele vai provavelmente te customizar um socket. Depois você dá uma procuradinha, tá? Vai lá no Node-RED e procura socket, que é canal de comunicação. Aí talvez ele tenha um cliente para você acessar um servidor e mandar uma informação. Você pode criar dentro do próprio Node-RED, incluindo, né, essas facilidades de comunicação. Pode ver também com Arduino, né? O Node-RED tem comunicação com Arduino. Assim como você tem a comunicação do Arduino para o Node-RED, você pode ter
uma comunicação do cliente Node-RED para o Arduino. Para você acessar o Arduino e mandar alguma informação para o Arduino. Então, tenta resolver tudo isso dentro do Node-RED. Eu acho que você consegue. Ok? E aí, o que fica faltando na otimização de cultivo, que tipo de função que você prevê utilizar aqui, né? E que tipo de comando é esse que você está enviando aqui para fazer a otimização, para fazer a troca, enfim. Talvez esse aqui, ó, tenha os dois sentidos, tá? Ó, deixa eu solicitar de novo o controle. Aqui, habilita o meu mouse, por favor. Talvez aqui, ó, tenha duas setas. Uma seta subindo, outra seta descendo. Ok? Porque aí você pode ter ações de otimização de cultivo, algum comando que você envie e respostas que você envie quando você está acessando a nuvem. Então, aqui eu acho que tem os dois sentidos, tá bom? O sentido descendo e o sentido subindo. Ok? Ok. Bem, então, tenta aí redefinir, né? Evoluindo aí, procurando essas informações. Vai lá no Node-RED, né? Espero que você já esteja usando o Node-RED, conforme eu já expliquei anteriormente quando eu falei sobre o Node-RED, na nuvem mesmo, né? E tente buscar funções que te auxiliem na implementação. A gente está tentando fazer tudo com o Node-RED, então tudo aquilo que já tiver dentro do Node-RED ou um Node que você consiga criar, né? Incluir dentro da plataforma que você vai utilizar, pode te ajudar bastante, ok? Bem, então acho que é isso, Mariana. Bem, Ana, vamos lá, Ana. Conseguiu aí evoluir? Boa tarde. Opa. Eu fiz aqui, só que como eu não vim na última aula, né, eu não tive esse feedback depois que eu arrumei as sugestões que o senhor deu na aula que eu vim. Eu vou compartilhar aqui a tela. Consegue ver? Sim. Bem, vamos ver aqui se a gente consegue. Como tem a terminologia diferente, né? Então, medidor de consumo de energia, você está chamando de elemento observável. Depois, entidade de coleta de dados. É sempre, só uma recomendação, tenta sempre preservar a mesma sigla completa, tá? Mesmo que tenha alguma coisa que destoie, né? Só para a gente deixar mais ou menos da mesma forma. Tá bom. E tenta também usar o mesmo layout, né? A mesma disposição, porque ele faz lá a dimensão, os retângulos mais ou menos da mesma dimensão, só para seguir a norma, né? Já que tem uma norma que faz as recomendações, só para fazer os ajustes corretos, né? Bem, aí vamos lá. Vamos lá no aplicação. Acho que o medidor ali ficou faltando um D, né? O API, né? Enfim. Medidor é aquele pacote Isso, enfim. do UML lá do Então, aplicativo. Você ajusta aí. Bem, aí depois você está chamando de... O que é o seu saque? Esse aqui vai ser análise comportamental, né? Que é o sistema de análise comportamental. No caso, ele vai ser em Python e ele vai rodar na nuvem IBM. Por isso que eu coloquei aqui, esse IBM Cloud Foundry aqui. Tá, mas... Ele vai pegar as leituras do Firebase, vai utilizar o serviço de Watson Machine Learning da IBM também, armazenar o resultado em algum banco de dados, talvez use esse DB2, eu tenho o Clouded também, eu tenho que implementar para ver qual que fica melhor.
E aí o objetivo é esse software em Python ele rodar na nuvem e eu vou tentar criar uma API de forma que a comunicação entre o aplicativo e esse resultado dessa análise comportamental seja direto. Eu não tenha que voltar o resultado para o Firebase de novo. Tá, então vamos lá. Então, deixa eu só tentar te ajudar a construir aqui a sua arquitetura. Bem, a primeira coisa é botar todas as siglas aqui, né, para a gente saber o que é. Bem, acho que eu já tinha te falado anteriormente que o seu aplicativo, né, essa camada aqui, que a gente está utilizando ela, que eu não consigo acessar o seu mouse, né, que eu não consigo pegar o mouse, aí eu não consigo indicar aqui. Mas o que você está chamando de ECD, né, que é a entidade de coleta de dados, que é parte do aplicativo, ok? Ele também se comunica com a camada superior, que seria da entidade do Digital Twin, né, que você está chamando aí de entidade do sistema Digital Twin. Então, tem que ter uns fluxos de informação entre o ECD e o ESDT. Né? Então, aqui, ó, você tem a comunicação de baixo para cima, do segundo para o terceiro nível. Né? Por quê? Porque uma das suas interfaces gráficas é o próprio aplicativo, que reside no ECD e que reside também no ESDT. Sim, por isso que ele está aqui no que é o Cimaé de novo, e aí vai ser um novo pacote lá, Então, dentro do aplicativo. Foi o que o senhor pediu para não, sim, parar. Não, sim, mas aí é que você me confundiu, porque funciona dessa forma, mas, como isso são dimensões distintas, essa dimensão aqui, que está sendo usada para fazer a digitalização do medidor analógico, tem que se comunicar com a dimensão do sistema do Digital Twin. Então, você tem que, não é só colocar o pacote, entendeu? Tem que colocar um fluxo de dados e o protocolo que você está utilizando entre a camada 2, que fica acima do EO, né? E a camada 3, que é o sistema Digital Twin. Então, acho que você não consegue editar essa aí, né? Assim como você tem o Firebase comunicando diretamente, ok? Então, você Mas tem a comunicação entre esse software de análise e o aplicativo vai ser justamente o Firebase. Porque não tem comunicação direta. Não, eu sei que não tem, mas no nível da representação digital, é o mesmo ECD que se confunde com a entidade do Digital Twin. Eles são a mesma coisa, entendeu? Em termos físicos. Ok? Por quê? Porque é um celular que roda duas aplicações com funcionalidade distinta. Então, uma funcionalidade se comunica com a outra. Eles não se comunicam dentro do aplicativo? Sim. Enfim, então, esta comunicação dentro do aplicativo tem que ser representada nesse nosso framework. Então, você tem que colocar a troca de informação entre o ECD e o ESDT. Então, você tem que colocar aqui uma setinha, né, que eu não consigo te mostrar aqui, do quadradinho, né, do retângulo da segunda camada para o retângulo da terceira camada. Aí você vai ter uma troca de informações, que é uma troca de informações entre pacotes. Que pacotes? O pacote do medidor, ok? Que está fazendo a digitalização do sinal analógico, que é o visor digital, com indicação digital ou analógico, e a apresentação desse dado, né, no banco de dados do próprio aplicativo local, no banco de dados remoto, que é o do Firebase, que é do histórico, né, de longa data, e na apresentação do resultado associado às fotos e associado à leitura. Então, esta comunicação é feita aqui, ó. Então, você tem que colocar uma setinha de troca de informação.
qual é o protocolo que você está usando aí, né? O protocolo da implementação do software, da estrutura de dados que você usa, né? Que vai ser um programa em Java. Então, tem que ver o que você vai colocar aqui como protocolo. Então, coloca como protocolo aqui, para fazer isso aí, né? Java, pacotes, enfim, tem que bolar algum nome para identificar essas entidades que fazem essa troca de dados entre um pacote e outro. Porque do jeito que você está colocando aqui, é como se não tivesse troca de informação entre a dimensão PCD e a dimensão do STT. Ok? Então, na realidade, existe esta comunicação. Então, você tem que representar ela aqui por uma setinha de outra cor, né? Coloca uma setinha vermelha, uma outra setinha qualquer, e coloca aqui o dado, né? O protocolo que você utiliza para compartilhar essas informações. Então, coloca aí, já que está programando em Java, né? Coloca Java. Okay? Uma coisa do gênero. Enfim, tá. E você sobra aqui para essas outras camadas. Tá? De volta, destaque aqui, tem que colocar aqui a análise comportamental. Vem aqui a visualização do Digital Twin, só que aqui em cima você colocou só apresentações com outros sistemas computacionais, ok? Sim. Aí você tem que abrir um pouquinho esse retângulo e apresentar aqui em cima como que é a sua interface de usuário. Então, o que tem a sua interface de usuário aqui em cima? Então, tem a apresentação de imagens e as tags na grandeza digitalizada, aqueles dados, timestamp e outros mais. E, além disso, também tem, né, gráficos, por exemplo, numa versão futura. Então, aqui em cima, nesta aplicação aqui, não nessa aplicação, mas nessa dimensão, né, que é a entidade do usuário Digital Twin, você tem que prever a interface de usuário, que é essa aqui, ó, né, que está dentro do ESDT. Okay? Só que ela tem que apresentar aqui, que é a visão que você vai ter da foto, do valor digitalizado, da data, dos gráficos. Então, você tem que colocar aqui, ó, alguma coisa como dashboards, né? Históricos e monitoramento. Então, você pode prever aqui, ó, 3 funcionalidades de Digital Twin. A primeira é de monitoramento, que é essa que é dos dados que a gente apresenta do jeito que é atualmente. A segunda, de análise de gráficos. Então, análise gráfica. Uma terceira, de apresentação de análise de comportamento. Então, você tem aqui vários aplicativos que você não está descrevendo na sua solução, no nível de interface de usuário Digital Twin. O que você está descrevendo aqui são os sistemas, né, que você vai usar aqui dentro, que é o IBM, banco de dados, Machine Learning, o Firebase. Então, você está colocando sistemas computacionais, né, frameworks computacionais, né, ou plataforma como software, né, infraestrutura como software, serviço como software, enfim, você está colocando uma série de entidades Digital Twin, mas não são entidades de apresentação de dados de Digital Twin. São mais de sistemas que você vai usar.
Então, você tem que aumentar o retângulo e colocar suas aplicações de Digital Twin. Então, a primeira aplicação que você vai colocar é associada ao SAC, análise de comportamento. Então, aqui você vai ter uma interface de análise de comportamento. Uma segunda interface de monitoramento, que é o que a gente tem atualmente, que é quando a gente abre o aplicativo, aí você vai lá obter dados, né? Local ou remoto, e você visualiza os dados local ou remoto. Ok? Aí, o que acontece? Você tem uma comunicação do Firebase, né, com a visualização também do lado direito, né? Não só com análise comportamental. Então, na realidade, como você está identificando para onde ele vai, né, você tinha que puxar aí, né, os dados do Firebase para serem apresentados aqui também no aplicativo do Digital Twin, ok? Então, esse é o aplicativo Digital Twin. O seu SAC também é um aplicativo de Digital Twin. Então, esse seu aplicativo Digital Twin, ele vai ter o que já existe hoje, que é o monitoramento, um banco de dados local ou remoto, via Firebase. Então, eu tenho que manter ele aqui e colocar aqui também em cima. Porque aqui é a dimensão de visualização da interface gráfica e comunicação com dados do sistema que você usa, né, de terceiros. Então, o sistema computacional também é uma entidade de usuário, só que não é um usuário humano, é um usuário computacional. Você tem que separar o que é computacional do que é interface humana, interface de usuário humana, que é essa que a gente usa normalmente, ok? Então, para fazer isso, aí você tem que complementar esse retângulo com essas interfaces de usuário. Quais? A do futuro, análise comportamental, a atual, que é de monitoramento, que eu estou chamando de monitoramento, né? E a mais evoluída, que é com gráficos. Okay? Então, você vai ter 3 visualizações distintas dentro do seu ambiente de Digital Twin. Você pode ir para uma tela e ver só o monitoramento da digitalização da sua grandeza. Você pode ir numa outra visualização e carregar os gráficos, levando em conta os históricos. E pode ir numa outra visualização e ver análise comportamental. Então, todas essas 3 funcionalidades são aplicativos que usam todos esses recursos que estão aí nesta camada de Digital Twin, né, de entidade do usuário, elas são interface de usuário real. Então, o cara está pegando ou o celular dele, ou pode prever até que ele está usando alguma coisa multiplataforma e pegando alguma coisa no site. Na parte de análise comportamental, por exemplo, para ver todas as residências na visão da gestão da SEB ou da CAESB. Então, aí você pode distinguir, né? Fazer uma distinção entre fazer uma análise individual, ou seja, só do usuário, né, em relação a outros usuários para ver o comportamento, ou você pode ver, né, uma análise mais ampla de manada, né, vamos chamar assim, que é feito pela concessionária de energia num desktop. Aí não vai usar um celular. Por quê? Porque agora ele está interessado em fazer análise comportamental de várias regiões, né, comparando vários cenários diferentes. Então, são visões diferentes, né? São interfaces gráficas diferentes. Então, uma vai funcionar no aplicativo móvel e a outra está funcionando, né, com uma arquitetura cliente-servidor tipo HTTP. Então, você tem várias formas de apresentação desses dados, né? Então, no primeiro momento, a gente está concentrando só no aplicativo. Então, vamos deixar essa questão da análise comportamental mais ampla, né?
quando tiver o interesse de uma empresa concessionária. Mas você já pode ver que isso é outro tipo de interface gráfica que você vai ter, e agora você não está com interesse apenas em um usuário, que é o detentor, o dono daquele celular e o dono da conta. Agora você está fazendo uma análise de manada, uma análise de todo o rebanho, né? De todos os medidores. Vai selecionar um ou outro para fazer uma análise mais detalhada. Coisa que você não vai fazer na visão de Digital Twin do aplicativo móvel. Por quê? Porque aí você vai se comparar você com os seus vizinhos. Você com as pessoas que têm, né, apartamento ou residência similar à sua. Então, é distinto as análises que tem que ser feitas. E tudo isso tem que estar sendo representado de alguma forma dentro da plataforma do Digital Twin. Quer dizer, essas 4 dimensões tem que deixar isso bem claro, né? Então, você tem que entender, em primeiro lugar, que a entidade do usuário Digital Twin é a interface gráfica, né? Que o usuário vai usar, e é também sistema. Você só representou os sistemas, esqueceu de representar as interfaces gráficas. Por quê? Porque é a dimensão, né, do framework que trata com a apresentação dos dados do Digital Twin. Então, a forma como você vai apresentar o dashboard, os gráficos, as telas, né, a forma como você vai cativar o sujeito que vai usar o aplicativo, né, para usar aquela interface de uma forma mais intuitiva, mais clara, para que ele tenha condições de monitorar o dispositivo dele, tenha condições de ver questão de o valor estimado da conta dele, né, se ele continuar com aquele consumo que ele está tendo nos últimos 5 dias. Então, todos esses aspectos fazem parte da interface gráfica de apresentação de resultados, na visão de monitoramento, de análise preditiva, no caso de comportamento, né? Na questão de apresentação de históricos através de gráficos, e por aí vai. Então, isso tudo, né? Ou a utilização de browser, né? Utilizando aí uma arquitetura cliente-servidor para fazer uma análise de manada, de cluster, de todos os medidores, não apenas o seu medidor, que está no seu celular cadastrado. Então, essa é a ideia. Deu para entender aí, Ana? Deu sim. Bem, então... Eu só queria tirar uma dúvida aqui, que é em relação... Eu separei esses dois por conta do que eu vi lá na norma, né? Esse entidade de aplicação e serviço, entidade de organização e gestão. É porque o senhor falou que isso tudo é Digital Twin. Eu posso colocar tudo dentro de um quadrado só e tirar esses dois? Não, lembra que tem 3 submódulos, né? Tem o submódulo dos aplicativos, tem um submódulo de gestão e de comunicação. Então, tem 3 submódulos dentro dessa terceira dimensão. O submódulo de aplicação é tipo esse que você está colocando aí em roxo, né? Onde você vai ter todas as aplicações que eu acabei de te mencionar. Então, aplicações por funcionalidade. Monitoramento é uma aplicação, né? Histórico gráfico é uma outra aplicação. E análise preditiva de atendimento, de análise comportamental, é uma outra aplicação. Então, as aplicações, elas ficam no submódulo de aplicação. Então, esse CIMAE tinha que estar aqui dentro, né? Oi? Esse CIMAE aqui, a aplicação Digital Twin dentro do aplicativo CIMAE, ele tem que passar para cá. Não, aí se são 2 aplicativos diferentes, né? São visões diferentes, funcionalidades diferentes, eles ficam separados, em aplicativos separados. É como se eu tivesse... Sim, mas dentro da entidade de aplicação e serviço. Sim, dentro de aplicação e serviço, exatamente. Isso que eu não entendi, essa entidade de organização e gestão. Então, não vai existir ela na minha aplicação. Não vai. Aí, a não ser que você
estruture pacotes que fazem isso para você, entendeu? Aí você segmentou em tantos pacotes, que você vai ter um pacote agora que vai fazer a parte de comunicação, um outro pacote que vai fazer a parte de gestão. Então, esses vários pacotes têm funcionalidades distintas, mas não é uma funcionalidade de serviço de aplicação, entendeu? Então, na maioria das vezes, né, quando as plataformas foram apresentadas da validação, como isso é feito, eles não detalham, eles só detalham quais são os serviços de aplicação, quais são as aplicações que eu vou executar dentro do meu Digital Twin. Os submódulos de comunicação, submódulo de associado a... Por exemplo, você colocou aqui, né, a comunicação da segunda camada direto pelo Firebase. Não está errado, ela pode ser dita que ela bypassa. Por quê? Porque é um módulo, né, que foi incorporado, que abre um canal de comunicação com um banco de dados e começa a escrever nesse banco de dados. Então, na realidade, é uma funcionalidade, né, que bypassa o próprio Digital Twin, né? Então, não é errado fazer esse bypass, essa comunicação direta que você colocou, né? Se você quisesse esconder mais coisas, né, aí o que você faria? Né? Aí as coisas ficam mais escondidas. Você se comunicaria direto com esse SDK Firebase para a camada 3. E a camada 3 se comunicaria com o Firebase, entendeu? Aí você começa a esconder mais as coisas. Aí, na hora que você colocar aqui os aplicativos, aí você prevê 3 aplicativos aí. O aplicativo de monitoramento, o aplicativo de análise preditiva, né, que é de análise comportamental, e o aplicativo de histórico gráfico. Então, ao invés de você ter essas coisas que você colocou, dessa CIMAI, não sei o quê, que são coisas muito específicas que você tem que ler o paper para entender, você já está colocando aqui, de uma forma mais simples, quais são as suas 3 aplicações. Aplicação de monitoramento, aplicação de histórico gráfico e aplicação de análise preditiva. Aí você esconde coisas dos pacotes, entendeu? Você esconde uma série de coisas que você não precisa conhecer como você implementou o software. Porque isso aqui a gente faz antes de implementar o software, tá? Como você já tem o software, aí você já deu nome às coisas. Mas, na realidade, isso é um exercício, né, de modelagem, onde a gente modela a arquitetura baseada nesse framework, de como a gente vai desenvolver o nosso sistema futuramente. Então, na realidade, né, quantos pacotes eu vou ter? Eu vou ter um pacote de monitoramento, um pacote de Digital Twin, associado a histórico gráfico, e um outro pacote de Digital Twin associado à análise preditiva, além do Digital Twin de monitoramento. Então, eu tenho 3 aplicações. Aí você representa nessa terceira camada essas 3 quadradinhos, né, ou da forma que você quiser representar, até com figurinhas, né, com a carinha, enfim, mostrando como é que pode ser feito. Uma aplicação gráfica, uma aplicação de monitoramento e uma aplicação de análise preditiva. E esconde todas essas coisas que você está tentando explicitar aí, né? Porque, na realidade, a arquitetura ela só solicita que você pegue aquele modelo da arquitetura e dê nome a cada uma das coisas que você vai implementar nas 3 dimensões e nas interfaces de comunicação de dados, que é aquelas IEA, IEB, IEC, IED. Então, os protocolos, você teria que colocar. Por exemplo, você colocou aqui do equipamento observável, você botou uma linha, né? Um fluxo, só que não colocou o protocolo. Aí você tinha que colocar o protocolo. Qual o protocolo que você vai usar aí?
Não sei, porque a pessoa tem que fazer JPEG, né? É o JPEG. Você não transforma todas as imagens em JPEG? Sim. Então, é o JPEG. Então, o protocolo de imagem, né? Então, o codec que você está usando ali, o protocolo de codificação da representação daquela imagem é o JPEG. Poderia ser um GIF, poderia ser um PDF. Não, você usou o JPEG. Então, ele é o protocolo que você está utilizando. Entendeu? Então, em cada um desses carinhas, você só não identificou aqui, né? Então, aqui no SDK, aqui no Firebase. Na realidade, aqui ele não está interessado no SDK, né? No kit de desenvolvimento. Ele está interessado no protocolo. Qual o protocolo que o Firebase utiliza? É o NoSQL, né? Então, é o NoSQL através do HTTP. Então, HTTP/NoSQL, por exemplo. Você não precisa... Configuração do protocolo de comunicação. Então é tudo com relação ao protocolo. Quando você fala SDK, o SDK é o quê? Você usou aqui dentro, né? Você usou aqui, né? Um pacote de software que permite que você conecte à nuvem do Firebase. Então, ele está encapsulado como um pacote de dados. Mas o protocolo de comunicação que você usou, né, é o protocolo usado pelo Firebase, que vamos chamar ele genericamente NoSQL. É aquela estrutura de dados que você cria e manda os dados e armazena na nuvem. Né? Olha, você não tem que falar, não, estou usando aqui um S. Não, esse SDK não é protocolo. Ele não faz parte da definição do protocolo que você usa. Na realidade, você usa, né, herda uma estrutura de pacote de dados, né, para conseguir acessar o Firebase. Então, você tem que importar uma série de coisas, habilitar uma série de coisas dentro do seu aplicativo, e depois que você fez toda essa habilitação, aí você está apta a usar, né, aqueles pacotes de software que permite que você conecte com o banco de dados Firebase. Mas o protocolo não é SDK Firebase HTTP. Só se eles chamarem assim. Eu acho que eles não chamam assim. Eles devem chamar de NoSQL, né? Via HTTP, por exemplo, ou alguma coisa do gênero. Enfim, então tenta rearranjar isso, né, para deixar na mesma linguagem dos demais, né? Tenta usar vamos dizer assim, a apresentação do framework herdando exatamente aquela figura, né, para ficar bem próxima da figura real, né? Que eles usam, inclusive, dentro da norma, né, dentro do projeto lá da ISO 23247, né, enfim. Bem, então é basicamente isso aí. Deu para entender aí, Ana, que eu espero aí? Sim. Bem, então vamos fazer o seguinte. Como tem a atividade de quinta-feira, né, então na aula de quarta-feira a gente continua, né, evoluindo, né, nas atividades. Então, isso aqui para mim já está finalizado. Finalizem aí, submetam no site, mesmo com atraso, não tem problema se vence a data ou não, mas mandem a versão final depois de tudo isso que a gente conversou. Eu vou disponibilizar o vídeo daqui a pouco, aí vocês dão uma olhada, né, caso tenham alguma dúvida, né, com os exemplos anteriores também, e comecem a trabalhar tanto no paper, né, coloca a figurinha lá para a gente começar a escrever esses papers, né? E também comecem a trabalhar no software, né? Então, vamos começar a ver os componentes, quem vai usar um Node-RED, o que eu preciso usar do Node-RED para fazer todas as funcionalidades que eu preciso, quais nodes eu preciso instalar. Então, vamos pesquisar, vamos procurar, vamos ver como é que eu faço essas comunicações através do Node-RED via o Arduino. Será que já tem alguma coisa pronta? Será que isso já está disponível? Enfim, então aquilo que tiver disponível a gente herda e implementa da melhor forma. Bem, então é basicamente isso aí. Então na quarta-feira, né, a gente continua com essas atividades de laboratório para tirar dúvidas e evoluir nas atividades que vocês estão fazendo. Então eu vou estar disponível aí na quarta, né, para dar continuidade a essas atividades, e aqueles que tenham qualquer dúvida aí ainda, né, persista, me avisa, caso não tenham mais dúvida, já tenham finalizado a versão da arquitetura de vocês,
criem a conta, quem não tiver a conta no Overleaf, façam o upload, o download, o upload do arquivo do I3E Latim América, né? E vamos começar a trabalhar. Então, vamos começar a estruturar aquele paper colocando as figuras, né? Ou a figura que já foi construída para a gente ir descrevendo esta figura. Aí, para ir criando texto, né? Para fazer tudo isso, aí vai olhando a norma e vai descrevendo em conformidade com as definições presentes na norma. Aí vai construindo, né? Dimensão por dimensão, entidade por entidade, e descrevendo, né? Já que esse é um assunto novo, né? Então, escreve a norma, contextualiza, então pode escrever no capítulo anterior de revisão de literatura, um item descrevendo o que a norma faz, como deve ser feito, enfim, então aí vocês vão exercitando essas atividades para ir documentando o trabalho, né, para que a gente consiga gerar algum documento que tenha a possibilidade de ser aproveitado, né, em especial aí para a Ana e para o Vitor, né, nas atividades que a gente está desenvolvendo. E a Marianes também, né? Então, se a Marianes conseguir evoluir bem, fazer uma boa documentação, e lá a revista Latim América você pode escrever em espanhol, tá, Marianes? Então, facilita ainda mais para você. E os demais aí podem escrever em português ou em inglês, né? Para a revista independente. Bem, então é basicamente isso que eu queria. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu encerro a aula por hoje, né? E a gente continua na próxima quarta, ok? Ok, professor. Ok, professor. Ok. Ó,